Escute com atenção, pois o que vou lhe revelar agora é algo que o mundo jamais compreenderá e que muitos católicos passam a vida inteira sem entender. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia tão profunda, um deserto tão árido, que em seu íntimo você chegou a questionar se Deus te abandonou ou se ele esqueceu do seu nome. Mas o que o Padre Pio ensinava no segredo do confessionário era algo muito mais profundo e, para muitos, aterrador. O santo de Pietrelcina, que carregou em seu próprio corpo as chagas de Cristo, sabia que o sofrimento não é um sinal de ausência divina, mas sim o selo de uma preferência sagrada. Existem 5 provas terríveis, 5 provações de fogo que Deus reserva exclusivamente para as almas que Ele mais ama, aquelas que Ele deseja lapidar como diamantes para a eternidade. Se você sente que o peso da sua cruz se tornou insuportável ultimamente, este vídeo não chegou até você por acaso. Ele é uma resposta direta ao clamor da sua alma. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai transformar sua dor em uma arma espiritual poderosa e mudar completamente a forma como você enxerga as suas dificuldades. Por isso, eu lhe peço, pare tudo o que você está fazendo agora. Afaste-se do barulho, silencie as notificações do seu celular e feche a porta do seu quarto, pois estamos entrando em um terreno sagrado. Prepare o seu coração para o que será revelado. Antes de prosseguirmos, deixe o seu like como um sinal de que você está pronto para aceitar os planos de Deus. E escreva aqui nos comentários a frase: "Minha força vem do alto." E este pequeno ato de fé será o seu compromisso espiritual com a verdade que será dita agora. Existe um segredo espiritual que poucos padres têm coragem de revelar porque sabem que a maioria das pessoas não está preparada para aceitá-lo. Esse segredo é este: Deus trata com maior rigor, com provas mais intensas e com cruzes mais pesadas, justamente aquelas almas que Ele destinou para missões extraordinárias e para graus altíssimos de santidade no céu. Padre Pio descobriu essa verdade não através de livros de teologia, mas na própria carne, através das chagas que sangravam diariamente durante 50 anos. Ele vivia o que ensinava. E o que ele ensinava no confessionário, sussurrando aos seus filhos espirituais que atravessavam provações incompreensíveis, era isto: quando o sofrimento se torna inexplicável, e é quando parece que Deus multiplicou as cruzes de forma desproporcional, é porque Ele está trabalhando uma transformação profunda em você, uma metamorfose que converterá uma alma comum em um santo verdadeiro. Compreender isso muda radicalmente a forma como você encara as suas dificuldades mais pesadas. Você deixa de ver suas dores como castigo ou abandono e passa a reconhecê-las como instrumentos divinos de purificação. Como o cinzel do escultor que machuca a pedra bruta para revelar a obra-prima escondida dentro dela. Padre Pio costumava dizer que Deus é como um joalheiro que trabalha com diamantes. Quanto mais valioso é o diamante, mais tempo ele passa polindo, cortando, lapidando. As batidas do martelo doem na pedra, mas são necessárias para que ela brilhe com a luz eterna. Agora me escute com todo o seu coração. Porque eu preciso que você se concentre ao máximo no que vem a seguir. Se houver barulho ao seu redor, pare este vídeo agora e busque um lugar de silêncio. Se alguém está te chamando, peça alguns minutos de paz. Se pensamentos ansiosos estão passando pela sua mente, oferece-os a Deus e esvazia tua alma para receber esta palavra. O que você vai aprender aqui tem o poder de transformar sua vida espiritual de forma concreta e definitiva. Primeiro, você aprenderá a identificar quando Deus está agindo através do seu sofrimento. Isso é essencial porque muitas pessoas confundem provação divina com ataque diabólico ou com simples má sorte. E por não reconhecerem a mão de Deus em suas cruzes, perdem todas as graças que elas carregam. Segundo, você descobrirá como responder às provações de forma que elas se tornem degraus para a santidade.
para transformando cada dor em mérito eterno, cada lágrima em semente de conversão para outras almas. Terceiro, e talvez o mais importante, você receberá consolação profunda ao entender que sua dor tem propósito eterno, que nada do que você está sofrendo será desperdiçado, que cada segundo de angústia aceito com fé será transformado em luz gloriosa no céu. Eu garanto a você, pela autoridade dos ensinamentos de Padre Pio, que, ao final deste vídeo, a sua cruz parecerá mais leve. Não porque o peso diminuiu, mas porque você terá encontrado o sentido que estava faltando. Imagine por um momento essa cena. Uma pessoa acorda de manhã sentindo uma dor no peito que não passa. Ela vai ao médico e recebe o diagnóstico de uma doença grave. No mesmo mês, ela perde o emprego de forma injusta, acusada de algo que não fez. Logo em seguida, uma pessoa em quem ela confiava profundamente a trai, expondo segredos e destruindo sua reputação. Enquanto ela tenta se reerguer, chega a notícia da morte súbita de um ente querido, alguém que era seu porto seguro. A solidão se instala. As noites se tornam intermináveis. A oração parece não ser ouvida. Deus parece estar em silêncio absoluto. As pessoas ao redor tentam ajudar, mas as respostas que oferecem são vazias. Alguns dizem que é má sorte, que a vida é assim mesmo, que precisa ser forte. Outros recomendam terapia, remédios, distrações. Alguns até sugerem que Deus está castigando por algum pecado oculto. Mas nenhuma dessas explicações traz paz. Nenhuma delas faz sentido diante da intensidade desproporcional do sofrimento. A angústia só aumenta porque não há resposta que satisfaça a alma. A pessoa se pergunta por quê, e por que justamente comigo? Por que tudo ao mesmo tempo? Por que Deus não responde? Foi exatamente diante desse tipo de situação que Padre Pio oferecia uma resposta completamente diferente. Uma resposta que vinha de suas experiências místicas, de suas conversas com Jesus, de sua intimidade com os mistérios divinos. E essa resposta era ao mesmo tempo consoladora e desafiadora. Você está sendo provado porque Deus te ama de forma especial e quer fazer de você um santo. Agora preste muita atenção, porque chegamos ao coração deste ensinamento. Padre Pio revelou que existem 5 tipos específicos de provações terríveis que Deus reserva para almas escolhidas. Não são provações comuns, não são as pequenas cruzes que todos carregam. São provações de fogo, provações que testam a alma até seus limites, nem provações que separam os que realmente amam a Deus daqueles que o amam apenas enquanto recebem consolações. Cada uma dessas 5 provas tem uma finalidade distinta na obra de santificação. Cada uma trabalha uma área diferente da alma, destruindo vícios profundos e construindo virtudes heróicas. E eu preciso te avisar desde já. A 5ª prova é a mais temida e a mais incompreendida de todas. É a prova que até santos canonizados tremeram ao enfrentar. É a prova que produz santos do mais alto calibre, mas que exige uma confiança cega na misericórdia divina. Por isso, eu te peço que você fique até o final, porque só quando você conhecer todas as 5 provas é que poderá entender plenamente os planos de Deus para a sua vida. A primeira prova terrível que Deus envia é o deserto espiritual. E esta é a provação em que Deus retira toda a consolação sensível da oração. Você ajoelha para rezar e sente absolutamente nada. Você abre a Bíblia e as palavras parecem mortas. Você vai à missa e seu coração permanece frio como pedra. Você clama a Deus e ouve apenas silêncio. É como se Deus tivesse desaparecido completamente, como se você estivesse gritando no vazio, sozinho no universo. Mas aqui está o mistério que Padre Pio revelava. Deus não se afastou. Ele apenas se escondeu para purificar a sua fé de todo sentimentalismo barato. Muitas pessoas amam a Deus enquanto sentem sua presença doce, enquanto recebem consolações na oração, enquanto experimentam emoções agradáveis nos momentos de adoração.
Mas esse amor ainda é imperfeito, ainda está misturado com egoísmo, ainda depende de recompensas sensíveis. O deserto espiritual vem para ensinar a alma a amar a Deus por pura vontade, sem sentir nada, sem receber nada em troca, apenas porque ele merece ser amado. São João da Cruz chamou isso de a noite escura da alma. É uma noite profunda onde todas as luzes se apagam, onde a alma caminha às cegas, guiada apenas pela fé pura. E é justamente nessa escuridão que a fé cresce de forma extraordinária, porque a alma aprende a confiar em Deus não pelo que sente, mas pelo que crê. Havia um homem chamado Antônio, na cidade de Bari, que frequentava a igreja todos os dias há mais de 20 anos. Ele era conhecido por sua devoção fervorosa, pelas lágrimas que derramava durante a adoração ao Santíssimo, pela alegria que sentia ao comungar. Mas, de repente, sem aviso, tudo mudou. As lágrimas secaram. A alegria desapareceu. A oração se tornou um peso insuportável. Ele continuou indo à igreja por obrigação, mas sentia que estava apenas cumprindo um ritual vazio. Isso durou 5 anos inteiros. 5 anos de aridez total, de deserto absoluto. Ele chegou a pensar que tinha perdido a fé, que Deus o havia abandonado por algum pecado grave que ele não conseguia identificar. Foi então que ele conheceu um padre que havia sido direcionado espiritualmente por Padre Pio. Esse padre, ouvindo o relato de Antônio, sorriu e disse: "Meu filho, você não perdeu a fé. Você está sendo promovido. Deus está te ensinando a amá-lo de verdade, não pelas consolações que ele dá, mas por quem ele é. Continue rezando, mesmo sem sentir nada. Continue comungando, mesmo que pareça vazio. Um dia você olhará para trás e verá que foi justamente nesses 5 anos de deserto que você cresceu mais espiritualmente do que nos 20 anos anteriores de consolações." Antônio obedeceu. Continuou firme. E quando finalmente o deserto terminou, ele percebeu que sua fé estava agora enraizada em algo infinitamente mais profundo que emoções passageiras. Ele havia aprendido a permanecer fiel, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. A segunda prova terrível é a humilhação pública. Deus permite que almas escolhidas sejam injustamente acusadas, caluniadas e ridicularizadas, especialmente por causa de sua fé. Essa prova vem para destruir o orgulho profundo que existe em todos nós, aquele orgulho escondido que se alimenta da aprovação dos outros, da boa reputação, do respeito social. Quando Deus quer transformar uma alma em santo verdadeiro, Ele precisa arrancar esse orgulho pela raiz, e não há ferramenta mais eficaz do que a humilhação injusta. Olhe para o próprio Padre Pio. Durante anos ele foi investigado pelo Vaticano. Médicos inspecionaram suas chagas procurando fraude. Superiores o proibiram de celebrar missa publicamente, de ouvir confissões, de aparecer em público. Cartas anônimas o acusavam de imoralidade, de fingir santidade, de enganar os fiéis. Tudo isso enquanto ele sofria dores excruciantes nas chagas e continuava oferecendo seu sofrimento pela igreja que o perseguia. E sabe o que Padre Pio fazia? Ele se calava, não se defendia, não buscava limpar seu nome. Aceitava tudo como vindo das mãos de Deus, dizendo: "Se meus superiores duvidam de mim, é porque Deus quer me conformar ainda mais à humilhação de Cristo no Calvário." Essa prova ensinou a Padre Pio a preferir a glória de Deus à aprovação humana, a buscar apenas agradar o Pai Celestial, não importando o que as pessoas pensassem ou dissessem. A humilhação pública também prepara a alma para missões futuras onde ela será profundamente incompreendida. Muitos santos foram perseguidos em vida e só reconhecidos depois da morte. Essa prova os fortaleceu para permanecerem fiéis à verdade, mesmo quando todo mundo os considerava loucos ou hereges. A terceira prova terrível é a perda do que mais amamos.
Esta é talvez a mais dolorosa de todas no nível humano, porque Deus permite a perda súbita de pessoas amadas, da saúde, do ministério ou da própria vocação. Não é apenas uma perda qualquer, mas a perda daquilo que considerávamos essencial para nossa felicidade, daquilo que havíamos colocado no centro do nosso coração. E Deus permite essa perda justamente porque aquilo que amamos se tornou um ídolo que estava ocupando o lugar que só Ele deveria ocupar. A Bíblia nos mostra isso claramente na história de Jó. Jó era um homem justo e próspero. Tinha 7 filhos, 3 filhas, rebanhos imensos, servidores, riquezas. Ele amava tudo isso legitimamente. Mas num único dia, Jó perdeu tudo. Seus filhos morreram num desastre. Seus rebanhos foram roubados ou destruídos. Seus servos foram mortos. E depois, ele mesmo foi coberto de chagas terríveis dos pés à cabeça. Qualquer pessoa normal amaldiçoaria Deus diante de tamanha injustiça. Mas Jó, mesmo sem entender, disse aquelas palavras que ecoam pela eternidade. O Senhor deu, o Senhor tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Deus não tirou tudo de Jó porque queria destruí-lo, mas porque queria revelar a ele uma verdade profunda. Jó ainda tinha Deus, e Deus era suficiente, mesmo sem nada mais. No final, depois que Jó passou pela prova, Deus devolveu tudo em dobro, mas Jó já não dependia dessas coisas para ser feliz, porque havia descoberto que a verdadeira felicidade estava na intimidade com o Criador, não nas criaturas. Havia uma mulher chamada Teresa, em São Paulo, que tinha um filho único chamado Gabriel. Esse menino era toda a sua vida. Ela era viúva e Gabriel era tudo o que lhe restava. Ela rezava por ele todos os dias, o educava na fé, sonhava vê-lo crescer, casar, ter filhos. Mas aos 17 anos, Gabriel morreu num acidente de moto. Teresa entrou num desespero profundo. Gritava com Deus e questionava por que ele havia tirado a única coisa que ela tinha. Pensava até em tirar a própria vida para se reunir com o filho. Foi nesse momento que uma amiga lhe deu um livro com cartas de Padre Pio. Teresa leu a carta onde o santo dizia a uma mãe que havia perdido um filho: "Minha filha, Deus não tirou seu filho de você. Ele apenas o transferiu para um lugar seguro, onde você um dia se reunirá com ele. E ele fez isso para ensinar a você que nem mesmo o amor de mãe, que é o mais puro entre os amores humanos, pode substituir o amor de Deus. Agora você tem a chance de amar a Deus acima de tudo, até mesmo acima do seu filho amado." Essas palavras despedaçaram e, ao mesmo tempo, curaram o coração de Teresa. Ela entendeu. Continuou amando Gabriel, mas agora seu coração estava ordenado corretamente. Deus em primeiro lugar, e tudo o mais, e até mesmo o filho amado em segundo. E foi justamente nessa dor extrema que Teresa encontrou uma intimidade com Deus que nunca teria alcançado se tivesse continuado vivendo tranquilamente com seu filho. Ela se tornou uma consoladora de outras mães que perderam filhos, levando a elas a mesma mensagem que recebeu de Padre Pio. Antes de revelarmos as 2 últimas provas, que são as mais intensas e incompreendidas, é preciso que você compreenda o fundamento bíblico de tudo isso. Porque muitas pessoas podem pensar que esse ensinamento sobre as provações é apenas uma interpretação mística de Padre Pio, mas na verdade está profundamente enraizado na palavra de Deus. A própria Escritura Sagrada afirma de forma clara e direta que Deus trata com maior rigor aqueles que Ele destinou à maior santidade. E vamos ler com atenção o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. "O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que acolhe." Você percebeu? A correção, a prova, o sofrimento não são sinais de rejeição divina, mas de amor paternal. Deus corrige justamente aqueles que Ele ama de forma especial, porque quer educá-los, formá-los, prepará-los para a eternidade,
Um pai que realmente ama seu filho o corrige quando necessário, mesmo que isso cause dor momentânea, porque sabe que essa correção evitará sofrimentos maiores no futuro. E agora leia comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Caríssimos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, e alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que também vos regozijeis e exulteis na revelação de sua glória. Isso é extraordinário. A Bíblia não apenas confirma que haverá provações de fogo, mas nos manda alegrar-nos nelas, porque elas nos unem aos sofrimentos de Cristo e garantem maior glória eterna. O apóstolo Pedro está dizendo claramente: não ache estranho se sua vida, de repente, se tornou um fogo ardente de provações. Isso não é anormal, não é castigo, não é abandono. É participação na cruz de Cristo. E quanto mais você participa da cruz agora, mais participará da glória depois. Nossos sofrimentos presentes, quando aceitos com fé e unidos à paixão de Jesus, se tornam sofrimentos redentores que salvam almas e nos preparam para graus altíssimos de beatitude eterna. Agora vamos à quarta prova terrível. Há uma das mais incompreendidas e que causa grande confusão nas almas que a atravessam. É a provação da tentação violenta e persistente. Deus permite que almas escolhidas sejam atacadas de forma intensa e prolongada pelo inimigo, sofrendo tentações carnais fortíssimas, blasfêmias mentais involuntárias e pensamentos terríveis de desespero. E aqui está o que confunde muitas pessoas. Elas pensam que estão sendo tentadas porque estão em pecado ou porque Deus as abandonou. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Deus só permite ataques tão violentos para almas que Ele sabe que têm potencial de se tornarem grandes santos. O demônio não perde tempo tentando derrubar almas que já estão mornas e acomodadas no pecado, ele já as tem. Mas quando vê uma alma que Deus está preparando para missões extraordinárias, ele investe todas as suas forças para derrubá-la antes que ela alcance sua plenitude espiritual. E Deus, na sua sabedoria, permite esses ataques porque eles fortalecem a vontade da alma e provam sua fidelidade sob fogo cruzado. Padre Pio viveu isso de forma literal e aterradora. Ele era atacado fisicamente por demônios durante a noite. Há testemunhos de confrades que ouviram gritos, barulhos violentos, objetos sendo jogados no quarto de Padre Pio. De manhã ele aparecia com marcas de pancadas, arranhões, hematomas, mas os ataques físicos eram quase nada comparados aos ataques mentais e espirituais. Padre Pio sofria tentações carnais terríveis, pensamentos de blasfêmia que invadiam sua mente contra sua vontade, sugestões de desespero sussurrando que ele estava perdido, que seus esforços eram inúteis, que seria melhor desistir de tudo. E sabe o que Padre Pio fazia? Ele não se desesperava porque entendia que a tentação violenta não é pecado. Pecado é consentir com a tentação, é abrir a porta da vontade para ela. Mas ser tentado, por mais forte que seja a tentação, não é pecado. Jesus mesmo foi tentado no deserto durante 40 dias e não pecou. A tentação violenta é permissão divina para fortalecer a alma, para ensiná-la a dizer não mesmo quando tudo dentro dela parece gritar sim. Essa prova distingue os santos verdadeiros das almas medianas. As almas medianas, quando enfrentam tentações fortes, ou cedem rapidamente, ou ficam tão perturbadas que abandonam a vida espiritual. Os santos, ao contrário, permanecem fiéis, mesmo quando a tempestade parece interminável. Eles se agarram na cruz, clamam o nome de Jesus 1000 vezes se necessário, ou recorrem aos sacramentos com mais frequência, intensificam a oração mesmo sem sentir consolação nenhuma. E no final, quando a prova passa, eles saem fortalecidos como o ouro que foi purificado no fogo 7 vezes.
Se você está passando por tentações violentas neste momento, se pensamentos terríveis invadem sua mente e você se pergunta como pode ser atacado assim se está tentando servir a Deus, entenda isto. Você está sendo atacado justamente porque está servindo a Deus de verdade. O demônio só ataca com tanta fúria aqueles que ele teme perder para sempre. Continue firme. Não desista. Confesse-se sempre que necessário. Receba a Eucaristia. Reze o terço todos os dias. Use água benta. Invoque São Miguel Arcanjo. E, acima de tudo, repita o nome de Jesus como um clamor incessante. Jesus, 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 e tem misericórdia de mim. Agora é hora de você fazer um ato de fé concreto. Se as 4 provas que já revelei tocaram seu coração, se você reconheceu em sua vida esses sinais de que Deus está trabalhando em você através do sofrimento, escreva agora nos comentários: minha força vem do alto. Esse não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual de que você aceita as provações como instrumentos de Deus para sua santificação. Deixe seu like como um ato de coragem espiritual, reconhecendo que não tem medo de enfrentar a cruz porque sabe que ela conduz à ressurreição. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo muito neste momento. Você pode ser o instrumento que Deus usará para consolar aquela alma, para tirar alguém do desespero e mostrar que a dor tem propósito eterno. Ao compartilhar, mas você está fazendo uma obra de caridade espiritual poderosa. Está ajudando a transformar a dor de alguém em santidade. Não guarde essa mensagem só para você. E agora chegamos à 5ª e mais terrível das provações, aquela que até santos canonizados tremeram ao enfrentar, aquela que separa definitivamente os predestinados à grande santidade. É a prova do sentimento de condenação. Deus permite que a alma sinta uma certeza interior absoluta de que está condenada, de que não há mais salvação possível para ela, de que todos os seus esforços foram inúteis e que o inferno a espera. A alma experimenta de forma antecipada o que seria a separação eterna de Deus, mergulhando num desespero tão profundo que palavras humanas não conseguem descrever. Você precisa entender algo essencial. Essa prova não significa que a alma realmente está condenada. E, pelo contrário, só almas que estão no caminho da salvação e destinadas à grande santidade passam por isso. Deus permite esse sentimento terrível de condenação para purificar a alma de todo o apego próprio, de toda a confiança em méritos pessoais, de qualquer vestígio de orgulho espiritual. A alma precisa descer ao abismo do desespero para aprender que sua salvação depende exclusivamente da misericórdia divina, não de suas obras. Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história da Igreja, passou períodos acreditando estar no caminho do inferno. São João da Cruz, doutor da Igreja e mestre da vida espiritual, experimentou essa mesma provação terrível. E o próprio Padre Pio confessou a seus diretores espirituais que houve momentos em que ele sentia a absoluta certeza de estar perdido, de que suas chagas eram uma farsa do demônio e de que ele havia enganado a todos e estava caminhando para a perdição eterna. Mas aqui está o segredo que Padre Pio revelava. Essa é a prova dos predestinados a grandes missões. Deus faz essas almas descerem ao abismo espiritual para que depois compreendam melhor os que estão realmente perdidos e possam resgatá-los com compaixão verdadeira. Quem nunca experimentou o desespero da possível condenação não consegue entender plenamente a angústia dos pecadores afastados de Deus. Mas quem passou por essa prova e saiu dela pela misericórdia divina se torna um instrumento poderosíssimo de salvação de almas, porque conhece na própria carne o que é estar à beira do abismo. Como saber se o que você está sentindo é provação divina ou engano do inimigo? Porque o demônio também pode plantar sentimentos de condenação para levar a alma ao desespero e ao suicídio espiritual.
Padre Pio ensinava critérios claros de discernimento. Se o que você sente é provação divina, mesmo no meio do desespero, você continua desejando orar, ainda que não sinta gosto nenhum. Você continua se confessando, ainda que pareça inútil. Você permanece obediente à igreja e aos sacramentos, ainda que tudo pareça vazio. E no fundo do seu coração, debaixo de todo o desespero, há uma pequena centelha de esperança que se recusa a morrer completamente. Uma voz sussurrando que, talvez, só talvez, Deus ainda tenha misericórdia. Mas se o que você sente é engano diabólico, você começará a justificar o afastamento dos sacramentos, dizendo que não adianta mais, que já está perdido mesmo. Você sentirá orgulho disfarçado, ou achando que seu caso é especial, que Deus não pode perdoar seus pecados. Você se rebelará contra a igreja, questionando suas doutrinas, e em vez de mansidão, você sentirá amargura crescente, ressentimento contra Deus, raiva contra as pessoas que tentam te ajudar. A alma em provação divina, por mais que sofra, permanece humilde, obediente e desejosa de salvação, ainda que sem sentir esperança sensível. A alma enganada pelo demônio se torna orgulhosa na própria miséria, rebelde e amargurada. E diante de qualquer dúvida, Padre Pio sempre recomendava: procure um diretor espiritual experiente, um padre santo que conheça os caminhos da alma, e obedeça ao que ele disser, mesmo que seu coração grite o contrário. Mas como se preparar espiritualmente para enfrentar essas provações terríveis? Porque elas virão? Se Deus te ama de forma especial e te destinou à santidade, a preparação interior é fundamental. Primeiro, mantenha estado de graça através da confissão frequente. Não espere acumular pecados mortais. Confesse-se pelo menos uma vez por mês ou mais se necessário. Uma alma em estado de graça é como uma fortaleza bem fortificada. O inimigo pode atacar, mas não consegue entrar. Segundo, cultive vida de oração diária, mesmo quando não sentir vontade. Estabeleça horários fixos de oração, nem que sejam 15 minutos pela manhã e 15 à noite. Reze o terço completo todos os dias sem exceção. Leia ao menos um trecho da Bíblia diariamente. Faça visitas ao Santíssimo Sacramento sempre que possível. A oração constante cria em você reservas espirituais que serão essenciais quando vier a tempestade. Terceiro, e pratique jejum para fortalecer sua vontade. Comece pequeno, talvez jejuando a pão e água nas sextas-feiras. O jejum ensina seu corpo a obedecer ao Espírito, enfraquece as paixões desordenadas e cria em você domínio próprio. Quando vier a tentação violenta, você já terá treinado sua vontade a dizer não aos impulsos imediatos. Quarto, crie silêncio interior fugindo do barulho constante do mundo. Desligue a televisão às vezes. Saia das redes sociais por períodos. Passe tempo em silêncio, apenas você e Deus. O silêncio prepara seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, mesmo no meio da tempestade. Quem vive constantemente no barulho não consegue discernir a voz divina quando mais precisa dela. E quando a provação chegar, o que fazer no meio da tempestade? Primeiro, faça atos de fé em voz alta. Diga: creio, Senhor, mesmo sem sentir. Onde creio que Tu existes, creio que Tu me amas, creio na Tua misericórdia, mesmo que meu coração não sinta nada disso agora. Repetir essas palavras com a vontade, mesmo contra todo sentimento contrário, é um ato de fé heróico que agrada imensamente a Deus. Segundo, ofereça seu sofrimento unido à cruz de Cristo por intenções específicas. Diga: Senhor, eu uno esta dor às Tuas dores na cruz. Eu ofereço este deserto espiritual pela conversão de pecadores. Eu ofereço esta humilhação pela perseverança dos sacerdotes. Eu ofereço esta tentação pela libertação das almas do purgatório. Quando você dá propósito ao seu sofrimento, ele se transforma de peso inútil em poder redentor.
Terceiro, mantenha silêncio exterior para ouvir Deus na dor. Evite reclamar constantemente para os outros. Não espalhe sua angústia por aí buscando apenas consolo humano. E claro que você pode e deve buscar ajuda espiritual de um diretor ou confessor, mas evite as queixas estéreis que só espalham desânimo. Padre Pio sofria dores imensas nas chagas, mas raramente reclamava. Ele oferecia tudo em silêncio, e Deus o ouvia no secreto. Quarto, e isso é muito importante, Padre Pio tinha o costume de beijar suas chagas dolorosas. Era um gesto de aceitação, de transformar dor em adoração. Você pode fazer algo semelhante. Quando a dor vier, em vez de amaldiçoá-la, abençoe-a. Beije espiritualmente sua cruz. Diga: obrigado, Senhor, por me considerares digno de sofrer por ti. Se esta dor me une à tua paixão, então eu a aceito com amor. E quando a provação finalmente passar, não desperdice as lições aprendidas. Faça profunda ação de graças, reconhecendo que foi Deus quem trabalhou em sua alma através da dor. Agradeça de joelhos com lágrimas, se necessário, porque você sobreviveu à tempestade e está mais forte espiritualmente do que antes. Registre num diário espiritual as lições que aprendeu. Escreva o que Deus te ensinou no deserto. Quais pecados foram revelados, quais apegos foram arrancados, que graças foram recebidas. Com o tempo, você terá um testemunho precioso de como Deus age na vida dos que Ele ama, e poderá reler essas páginas quando vier a próxima provação. Realize mudanças concretas que a provação ensinou. Se Deus revelou que você precisa perdoar alguém, perdoe ainda hoje. Procure essa pessoa se possível. Se mostrou que você precisa abandonar um pecado específico, corte pela raiz, destrua tudo que te leva a ele. Se te chamou para uma missão que você recusava por medo, aceite agora e dê os primeiros passos concretos. E a graça que você recebeu na provação te capacita para obedecer. Mande rezar missas em agradecimento pela graça de ter atravessado a tempestade sem naufragar. E compartilhe seu testemunho para fortalecer outros que estão começando suas provações. Não guarde só para você o que aprendeu, seja instrumento de consolação. Quando você vir alguém sofrendo, não ofereça frases feitas e vazias. Conte sua história, mostre que você também passou pelo fogo e sobreviveu pela misericórdia de Deus. As provações terríveis que Deus envia são, na verdade, o grande segredo dos santos. Elas são o caminho estreito que poucos aceitam percorrer, mas que conduz à intimidade profunda com Deus e à transformação verdadeira em Alter Christus, outro Cristo. Você agora conhece as 5 provas. Conhece seu propósito, conhece como enfrentá-las. E mais importante, conhece a promessa. Todo sofrimento aceito com fé se transforma em coroa eterna. Agora feche seus olhos comigo e reze do coração esta oração que resume tudo o que aprendemos. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que és Tu quem governa minha vida. Não o acaso, não a má sorte, não as circunstâncias. Aceito as provas que me envias como sinal do teu amor de Pai que quer me educar para a santidade. Cura em mim o que precisa ser curado, por mais que doa. Destrói o orgulho profundo que me separa de ti, ainda que isso exija humilhação pública. Arranca os ídolos do meu coração, mesmo que eu chore a perda do que mais amo. Ensina-me a carregar minha cruz com sentido redentor, unindo meus sofrimentos aos teus na paixão. Dá-me a palavra específica que minha alma precisa ouvir neste deserto. Usa aquela palavra que só Tu conheces e que trará luz à minha escuridão. Fortalece minha vontade para resistir às tentações violentas que o inimigo lança contra mim. E quando vier o sentimento de condenação, lembra-me que Tua misericórdia é infinitamente maior que todos os meus pecados juntos. Que eu imite São Pio de Pietrelcina, aceitando tudo por amor, beijando minhas chagas como ele beijava as dele,
transformando cada dor em semente de santidade. Não permitas que eu desperdice nenhum sofrimento, que cada lágrima se torne pérola eterna, que cada provação me aproxime mais de ti. E no dia em que eu te encontrar face a face, que eu possa dizer com verdade: valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ter carregado a cruz, porque agora eu te vejo e te amo para sempre. Amém. Abra seus olhos. E você acaba de entrar no caminho dos santos que abraçaram suas cruzes com alegria sobrenatural. As provações virão, mas agora você sabe o que elas significam. Quando a tempestade começar, lembre-se do que aprendeu hoje. Deus não te abandonou. Ele te ama tanto que te escolheu para sofrer com propósito, para se tornar santo de verdade, para brilhar eternamente com luz que só o fogo da provação pode produzir. Sua cruz é o sinal de que você é amado. Carregue-a com fé e um dia ela se transformará em coroa de glória eterna.